João capítulo 6, João capítulo 6. Deus abençoe ao Sylvester Stallone, que está entre nós aí, né? Cadê o Van Damme? Só o Sylvester Stallone, amém. Que Deus abençoe o grande amigo, obreiro, que nos abençoou muito aí durante alguns anos e hoje está em Florianópolis. Que Deus abençoe, meu amigo. João 6. Como nós estamos em uma manhã de ceia, e sempre esse momento é importante que nós revisitamos a pessoa do Cristo, a razão da nossa fé. Às vezes nós corremos o risco de nos perdermos ao longo do caminho a respeito do que tem nos trazido a este lugar. E como a ceia é esse lugar, é esse memorial, Jesus diz assim, olha, é em memória de mim, eu quero que vocês lembrem de mim, eu quero que vocês recordem de mim, é da minha pessoa, é da minha obra, é do meu ser. Então a ceia é esse lugar em que tudo aquilo que nós confessamos a Jesus e cremos a respeito de Jesus, precisa ser renovado. E essa é uma reflexão muito simples, no entanto, é uma mensagem que eu amanheci com ela no meu coração, e eu acredito que Deus deseja repartir ao seu coração essa reflexão. João capítulo 6, a partir do versículo 60, embora que a nossa ênfase será no versículo 68, mas apenas para nós termos um contexto imediato da nossa reflexão, o versículo 60 do capítulo 6 de João vai dizer assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Torna cativo o nosso coração, a nossa mente, a tua escritura, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode perguntar quem está do seu lado, o que te segura aqui? Eu quero começar com uma história. Essa história está em um livro chamado Mulheres Comuns.
diante de um Deus maravilhoso. É um livro que conta a história de 5 mulheres, uma história, um livro fantástico, extraordinário, inspirador. E dentro da história dessas 5 mulheres existe a história de Helen Rosenville. A história de Helen é a história de uma jovem que se forma em medicina e com 28 anos de idade, ela é londrina, de Londres, ela se forma aos 28 anos, não apenas em medicina como graduação, mas ela se forma em doutorado em medicina com seus 28 anos. Uma jovem com uma mente brilhante, com uma carreira invejável. Aos 28 anos ela sente uma vocação missionária, e ela se candidata para ir ao Congo. Nós estamos falando da década de 50 e 60, quando ela chega no Congo para cumprir com seu chamado missionário. Uma guerra civil estoura no Congo e ela, médica que era e doutora que era, ela investiu para construir um hospital. E ela conta que muitas vezes ela trabalhava na construção do hospital como pedreira. Às vezes, à noite, ela fazia cirurgias. E quando ela ia lavar as mãos com o sabonete ali, todo esse protocolo, as suas mãos sangravam e ela gemia de dor, mas mesmo assim colocava a sua luva e então executava as cirurgias. Quando, em um dado momento da guerra, esses rebeldes invadem aquele hospital e mantêm cativos algumas pessoas, inclusive a doutora Helen. E quando ela está cativa com esses homens violentos, sanguinários, a Helen passa por vários abusos, por vários estupros. A Helen passa por várias espancamentos, torturas. E ela escreve no seu diário as seguintes palavras: certo dia, eles me puxaram pelos pés, bateram em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me insultaram, me agrediram dia a dia. E uma das noites o horror ultrapassou todos os limites e eu fui violentamente abusada sexualmente. Eu senti que Deus havia me abandonado. Logo depois, eu senti a impressionante presença de Deus, que me dizia: Helen, esses não são os seus sofrimentos, são os meus sofrimentos. E o Senhor me encontrou com seus braços abertos e seu indizível amor. O seu conforto foi total, e então entendi que o seu amor me era suficiente. A Helen permanece naquele cativeiro. Passado-se um tempo, ela é libertada e ela retorna para Londres e ela fica 1 ano em tratamento psicológico, físico, para recompor várias questões do seu maxilar, dos seus dentes. Passado-se 1 ano, ela está relativamente recuperada. Ela chega para a agência missionária e diz: eu quero voltar. E ele disse: não, você não pode voltar, você quase morreu lá. Ela disse: mas eu quero voltar, existe um chamado aqui dentro e eu preciso voltar. E quando eles ameaçavam que eles não iriam apoiá-la, então ela disse: se vocês não me apoiar, eu irei por independência. E eles enviam então a Helen para o Congo, ela volta. E quando ela reencontra aquele hospital todo demolido, ela mobiliza a mão de obra, recursos de fora, e ela reconstrói aquele hospital, e ela forma enfermeiras, ela desempenha um trabalho extraordinário. Quando ela então retorna do campo missionário, já é uma idosa, ela escreve o seu último artigo. Ela morre no ano de 2016.
E ela escreve então o seu último artigo, e então ela escreve essas seguintes palavras: irmão, irmã, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer Jesus e o conforto. Você quer Jesus e o respeito. Você quer Jesus e a popularidade. Você quer Jesus e a opinião pública. Você quer Jesus e mais qualquer outra coisa. Mas, irmãos, você precisa desejar somente Jesus. Somente Jesus. Você quer Jesus, mas também quer orgulho? Ou você deseja somente a Jesus? Ou perceberá que não o tem? A pergunta que eu quero circular em torno dessa manhã é: você quer só Jesus? Ou nós estamos exigindo mais alguma coisa para que seguir a Jesus com paixão, com fascínio, que seguir a Jesus com intensidade, que seguir a Jesus com amor fervoroso seja possível? O que nós estamos exigindo a mais? O que nós estamos esperando que aconteça ao redor de Jesus, para que então nós possamos segui-lo? Esse texto que nós lemos, ele é um texto forte, ele é um texto confrontador, e ele é um texto que nos ensina algumas coisas. No dia anterior dessas palavras, Jesus havia realizado o grande milagre da multiplicação dos pães. Foi um milagre tão impactante, foi um milagre tão extraordinário, que o texto vai dizer que os homens tentaram capturar Jesus para elevá-lo a rei. Nenhum outro milagre, segundo os evangelhos, nós tivemos essa reação do público. Eles ficaram impactados com esse milagre. No dia seguinte, uma nova multidão vem até Jesus. E quando essa multidão chega até a Jesus, ao invés de Jesus multiplicar pães novamente, então ele começa a ensiná-los. Então ele começa a doutriná-los. E ele começa a dizer que ele era o pão da vida, que ele era o pão vivo que havia descido do céu. E ele então começa a ensinar, aplicando na sua própria vida o milagre que havia acontecido no dia anterior. E então, quando ele vai terminando esse discurso, não há milagres físicos, não há multiplicação de pães novamente, existe apenas palavras que estão sendo derramadas. E o texto vai dizer que agora essa multidão, não há multidão, mas os discípulos, aqueles que já estavam acompanhando Jesus há algum tempo. Essas palavras que nós lemos não é uma reação do povão, podemos dizer assim, eram de discípulos. A Bíblia vai chamá-los de discípulos. Era alguém que estava há algum tempo com Jesus. E o texto diz que esses discípulos começam a comentar entre si: duro é este discurso. Isso aqui é muito indigesto. Não é isso que nós esperávamos de Jesus. Não é isso que nós aguardávamos quando nós decidimos segui-lo. Não, nós não esperávamos por isso. Nós estamos decepcionados, nós estamos frustrados com Jesus. E o texto diz que a partir desse momento, muitos discípulos deixaram de seguir a Jesus. Se você consegue entender que pessoas deixaram de seguir a Jesus, e nós estamos falando do Deus encarnado, nós estamos falando do Deus perfeito encarnado, nós estamos falando de um homem que nunca amou pela metade, nós estamos falando de um homem que nunca perdoou superficialmente, nós estamos falando de alguém que caminhava em virtudes, nós estamos falando de alguém que curava pessoas, e não apenas o físico, ele curava a alma. Nós estamos falando de alguém puro, nós estamos falando de alguém íntegro, nós estamos falando de alguém
cheio de compaixão, de misericórdia, um homem que nunca julgou ninguém pela aparência, ninguém foi cancelado por Jesus, por um orgulho no seu coração, por um ego no seu coração. Nós estamos falando do homem mais sublime que pisou sobre essa terra, e Jesus, nessa perfeição plena diante dos homens, teve alguém que decidiu abandoná-lo. Se alguém abandonou a Jesus, existem pessoas que vão nos abandonar. Você pode dar o seu melhor, você pode dar aquilo que você tem de mais excelente. Embora que todos nós carregamos imperfeições, mas apesar das nossas imperfeições, nós entregamos. Apesar dos nossos defeitos, nós derramamos amor, nós derramamos o que nós temos de melhor nos nossos recursos. Nós abençoamos, nós amamos, nós investimos, nós acreditamos, nós oramos por pessoas, nós temos misericórdias por pessoas, nós temos compaixão. Mesmo você dando o seu melhor, mesmo você servindo com excelência, existem pessoas que decidirão sair de cena. Existem pessoas que decidirão recuar. Existem pessoas que decidirão afastar. E você não pode carregar a culpa. Você não pode assumir uma falsa culpa achando que algo está em você. Existem pessoas que abandonam gente, abandonam o casamento. Embora que essa esposa tenha dedicado o melhor, embora que este marido tenha dedicado o melhor que pôde, embora que este pai e essa mãe tenha derramado o que eles tinham de melhor em si, em favor dos seus filhos, embora derramando o que havia de melhor. Existem filhos que abandonam. Existem pessoas que abandonam igreja, embora que essa igreja tenha feito o que havia de melhor ao seu alcance, ao seu nível, mas existem pessoas que abandonam, e você não pode culpar a si mesmo, você não pode carregar uma decepção, uma frustração, que embora você tenha servido o que você tem de melhor e de excelente, segundo os seus recursos, as pessoas te abandonaram. Existem pessoas que vão embora, e você precisa seguir em frente. Você precisa levantar a cabeça, consciente em quem você é. Jesus, ele não fica em uma deprê. Jesus não fica todo dolorido porque alguém o abandonou. Ele tem consciência que ele serviu, que ele amou. Ele tem consciência da sua fidelidade, da sua integridade. Ele tem consciência da sua identidade. Ele sabe que o problema não é o pai, não é a mesa, não é o ambiente. O problema é o pródigo. O problema é o coração do pródigo. Não existe casa boa, não existe casamento bom, não existe marido bom, não existe esposa boa, não existe pais bons, não existe pastor bom, não existe igreja boa, se o seu coração não estiver mais lá. Este é o grande significado da atitude do pródigo. Esses vão embora, apesar que Jesus havia dado tudo o que ele era e possuía. As pessoas o abandonaram. Mas de repente, isso aqui alerta o meu coração. Que de algum modo essas pessoas estavam seguindo a Jesus com razões equivocadas. De repente essas pessoas manifestam que as motivações pelas quais elas estavam seguindo a Jesus, elas estavam equivocadas. E é por isso que quando elas se sentiram decepcionadas, é por isso que quando elas não viram o que elas estavam esperando, quando elas não receberam o que elas estavam segundo as suas próprias expectativas aguardando, então Jesus não me serve mais. Mas na verdade as suas motivações estavam equivocadas. Nós corremos o risco de seguir a Jesus de um modo equivocado. Nós corremos um risco de transferir a Jesus aquilo que está no nosso coração mal resolvido. Nós corremos o risco de transferir a Jesus aquilo que não está tratado na nossa alma. Nós somos possíveis de transferir a Jesus reações, decisões, motivações erradas na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração.
Quando esses homens vão embora, eles estão revelando que aquilo que eles haviam decidido como critério de seguir a Jesus, estavam errados, estavam equivocados. E é por isso que eles estavam abandonando a Jesus. E então, quando menos nós esperávamos, Jesus olha para os seus 12 discípulos. E então ele faz uma pergunta agressiva, talvez, a ouvidos muito sensíveis. Vocês também não querem ir embora? Não, Jesus não quer pessoas mal resolvidas o seguindo. Jesus não quer pessoas rasas, superficiais lhe seguindo. Jesus não quer que pessoas o seguem a partir das suas próprias agendas. Jesus não quer que pessoas o seguem a partir das suas próprias elaborações e construções. E Jesus precisa se encaixar em suas caixas medíocres, míopes. Jesus não quer que as pessoas o seguem a partir das suas próprias tradições, e Jesus precisa se encaixar nelas. Então Jesus faz uma pergunta agressiva aos nossos olhos, podem ser, mas é uma pergunta de filtro, de peneira. É como se Jesus olhasse para os 12 dizendo: qual é a convicção de vocês em me seguir? Por que que vocês estão atrás de mim? Por que que vocês são os meus discípulos? Revelem o coração de vocês, porque estes revelaram que o coração deles estava nas suas próprias expectativas. Eu quero que vocês agora revelem. Vocês não querem ir embora. Então é uma pergunta de prova, de teste. É uma pergunta em que eles estão sendo provados. Não que Jesus não se importava com eles, não que Jesus não amava, não. Era uma pergunta em que eles estavam sendo provados. É possível que o que você está vivendo hoje seja uma provação a respeito do que você carrega por dentro a respeito de Jesus. É possível que o que as pessoas estão fazendo a você, é possível que o que você está sofrendo em casa, o que você está sofrendo em alguma área específica da sua vida, seja um teste ao mundo espiritual sobre o que você carrega sobre Jesus. Vocês não querem ir embora. Então, de maneira fantástica, Pedro se apresenta e diz: Senhor, uau, Senhor, Senhor, para quem iremos nós? As palavras de Pedro me revelam algumas coisas. Primeiro, Pedro não diz assim: para onde iremos nós? Não é para onde. Porque seguir a Jesus não tem a ver lugares. Não. Você não pode pensar em Jesus apenas como lugar, o céu. O céu é um lugar, então eu estou seguindo a Jesus por causa do céu. O céu é uma consequência de Jesus. Você não pode seguir a Jesus pelo quê? Eu estou seguindo a Jesus porque então Ele me entrega, porque Ele faz, porque eu sei e esperarei que Ele me dará isso, que Ele me dará aquilo. Você não pode seguir a Jesus pelo quê? Porque a vida cristã não é sobre o quês. A vida cristã é sobre um quem. Quem? Então eu preciso te lembrar que o céu é uma geografia celestial, sim. O céu é um lugar, mas antes do céu ser um lugar, o céu é uma pessoa. Para quem iremos nós? E então Pedro vai dizer: somente tu tens palavras de vida eterna. Não, Pedro não diz assim: porque só o Senhor pode alimentar a nossa fome.
Porque só o Senhor pode curar as nossas enfermidades. Porque só o Senhor pode nos livrar da morte quando nós estamos numa tempestade. Nós vamos te seguir, porque só o Senhor pode nos livrar dos nossos inimigos. Só o Senhor pode suprir as nossas necessidades diárias emocionais. Embora que o Cristo que nós cremos, Ele tem todo o poder de fazer todas essas coisas. E nós oramos para que Ele faça todas essas coisas. Mas percebe que a raiz que sustenta a minha alma em seguir a Jesus não se firma em nada do que Ele pode fazer nas minhas necessidades. As raízes que me firma a Jesus é a sua pessoa, é a sua presença, é o que eu ouço das suas palavras, é o que eu sinto da sua alma. É isso que me atrai a Ele. Existe uma consciência que fora de Cristo, que fora de Jesus eu não tenho alegria, eu não tenho esperança, eu não tenho vida. Fora de Jesus eu estou perdidamente perdido. Você pode estar esperando de Jesus algum socorro, você pode estar esperando de Jesus alguma ação específica em uma área financeira, você pode estar esperando de Jesus uma ação específica sobre a salvação de um filho, de um parente doente. Você pode estar esperando de Jesus alguma intervenção específica a respeito de algo que está lhe causando dores, algo que está lhe causando sofrimento e angústia. Continua esperando em Jesus. É melhor esperar em Jesus do que esperar na sua própria força, do que esperar na sua competência, do que esperar no diabo. Continua esperando em Jesus. No entanto, diga a sua alma, diga ao seu espírito, diga ao seu coração, que quer te convencer a voltar atrás, que quer te convencer a abandonar, que está querendo te convencer que não vale a pena, que quer te convencer que é duro demais segui-lo. Aqueles sentimentos traiçoeiros, aquelas emoções que vêm para sabotar a nossa alma, que não vale a pena uma entrega, um compromisso, porque tem tantas coisas desagradáveis à minha volta. Diga a todos esses sentimentos, diga a todas essas emoções, diga ao mundo espiritual maligno que está apostando na sua desistência, assim como eles apostaram na desistência de Jó. Eles estão apostando que este deserto, que este vale, que aquela rejeição, que aquela traição, que aquela perda, que aquele divórcio, que aquele luto, que aquela depressão, que aquele pânico, que aquela ansiedade, tudo isso faria você abandonar a Jesus. Grita para o mundo espiritual ouvir nesta manhã que a sua alma está decidida em seguir a Jesus, porque Ele é a vida abundante para a tua alma. Nada será capaz de interromper o seu amor a Jesus. Está doendo, mas você continua amando. O diabo está apostando que você vai silenciar a
tua adoração por causa da dor. O diabo está apostando que a sua alegria será sepultada pela perda que você sofreu. O diabo está apostando que você está com os dias contados nesta igreja, que você está com os dias contados com teu chamado. Eu vim profetizar nesta manhã que esta igreja está firmada em Cristo Jesus, e nada vai nos separar do amor de Jesus Cristo. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que te segura a Jesus? O que é que te mantém firme? O que é que te mantém fervoroso? O que é que te mantém amando? O que é que te mantém esperançoso? O que é que te mantém vivo? Você não pode transferir isso para nenhuma outra direção que não seja a Jesus Cristo. Se você transferir que a causa pela qual você está aqui, que a causa pela qual você congrega, é qualquer outra realidade que não seja a pessoa de Jesus, é uma questão de tempo. A sua alma poderá desfalecer e você terá muitas razões para voltar atrás. Eu termino retornando às palavras de Helen Roosevelt, quando ela diz: você deseja Jesus e mais alguma coisa? Ou você deseja apenas Jesus? Ou você deseja apenas Jesus? Eu não estou dizendo que seja fácil. Eu não estou dizendo que seja simples. Você vivenciar tantas agruras, tantas intempéries, tantas tempestades à sua volta. Mas de repente você não vê as tempestades se acalmando. De repente você não vê as intervenções diretas. Porque de repente nós pregamos sim que Jesus é aquele que acalma a tempestade. E continuaremos a pregar. Mas tem uma história de tempestade na Bíblia. Que quem estava lá dentro era Paulo. E Deus não foi lá e acalmou a tempestade. O barco se quebrou. Existem tempestades que o barco se vai. Mas o compromisso de Deus é: o barco pode ir, mas você não. O meu compromisso é com você. Eu te sustentarei. O barco irá. Eu posso trazer outro barco, mas você, a morte não te terá. O diabo não te terá. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Eu preservarei você. Eu irei preservar a tua alma. Independente do que se vai, do que se fica, o seu olhar precisa estar em Jesus Cristo. É Ele que precisa ser a principal causa de você estar seguro aqui. Como está o seu amor a Jesus? Jesus é o grande tesouro. Jesus é o tesouro de grande valor, que todas as demais coisas
diante de Jesus, perde o seu brilho, porque Jesus, Ele está em um lugar da sua alma que transcende tudo à sua volta. Jesus é a pessoa mais importante do seu coração. Existe no seu coração aquela paixão genuína por Jesus. Jesus está acima do seu trabalho, Jesus está acima da sua beleza, Jesus está acima do seu dinheiro, Jesus está acima do seu conforto, Jesus está acima de todas as coisas. Você tem amado Jesus acima de todas as coisas. Jesus te basta. Eu me lembro que quando as crianças eram mais novas, eu escrevi nos seus quartos 3 afirmações. A primeira afirmação é que o amor do Pai é todo o amor que eu preciso para ser amado. E eu dizia a eles: vocês podem perder o amor do seu pai biológico, você pode perder o amor da sua mãe biológica, você pode perder o amor do seu cônjuge, você pode perder o amor dos seus filhos quando vocês estiverem, você pode perder o amor do seu patrão, dos seus amigos, você pode perder o amor de tudo. Mas se você entender que Deus te ama, este amor, ele é suficiente para você viver, não como um coitado, não como uma vítima da vida, mas como alguém convicto que é amado pelo Senhor. O amor de Deus te basta. Eu escrevi: o Espírito Santo é tudo que você precisa para viver e vencer. Não tem a ver com recursos humanos, pessoais, físicos, materiais. Se você tiver a presença do Espírito Santo em você, tudo que você precisa para viver essa vida em qualquer situação e vencer qualquer batalha, você é capaz na presença do Espírito Santo de Deus. E então eu escrevi dizendo: Jesus Cristo, Tu és tudo que eu preciso para ser feliz e ser salvo. A sua alegria. Quais são as raízes da sua alegria? Às vezes nós entregamos as nossas alegrias em muitas outras coisas. Mas se você tem Jesus, você tem a principal causa e razão para sorrir. Então diga a sua angústia, diga a sua dor, diga os seus problemas: eu já tenho Jesus. E então eu tenho razão para sorrir. Eu tenho razão para me alegrar. Você crê nessa palavra? Fica em pé comigo em nome de Jesus. E então, se você ama Jesus, se você ama Jesus de todo o seu coração, então absolutamente nada será capaz de lhe fazer retroceder. Ao participar dessa ceia, você está gritando a vida ao mundo, ao diabo, a você mesmo, que o que te segura, Jesus, são as suas palavras. É a sua vida, é o seu olhar, é a sua presença, é o seu amor. É Ele que te segura. E então eu termino dizendo: um dia Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, você me ama?
E a ideia ali, Pedro, você me ama acima de todas as coisas. Você me ama, Pedro, você me ama, eu sou tudo para você, Pedro. E no final, Jesus vai dizer, se você me ama, se eu sou tudo para você, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe qual é o maior sinal e evidência que Jesus é tudo para você? Sabe qual é o grande sinal que Jesus te basta? É quando você cuida de gente. É quando você ama pessoas. É quando você importa-se com gente. É quando você não abandona pessoas. Você não abandona os seus irmãos. Você ama os seus irmãos. Você cura os seus irmãos. Você abraça os seus irmãos. Se Jesus é tudo para você, se absolutamente nada será capaz de fazer você abandonar a Jesus, então você amará esta igreja, então você amará a sua família, então você amará pessoas, então você amará gente, assim como você não abandonará Jesus, você não vai abandonar pessoas. Isso não significa dizer que elas não te abandonarão, assim como abandonaram Jesus. Existem pessoas que poderão te abandonar, existem pessoas que poderão dar as costas para você. Deixa ir, deixa ir, deixa ir. Mantenha o seu coração vivo por Jesus e por aqueles que estão à sua volta. Mantenha o seu coração favorável em entrega, em amor, em compromisso, em fidelidade. O que te mantém a Jesus? Apenas Jesus, apenas a sua pessoa, apenas a sua graça, apenas a sua presença, apenas o seu olhar. Isso é tudo que eu preciso para segui-lo. É isso que nós iremos gritar nessa manhã ao participarmos da ceia do Senhor.